6 meses depois de os filhos de Margaret Whitmore venderem a casa dela e a deixarem apenas com 2 malas, eles dirigiram até a estação de trem abandonada, esperando encontrar a prova de que a mãe finalmente havia fracassado. Eles esperavam janelas quebradas, mato crescendo pela plataforma, guaxinins no escritório de bilhetes e uma viúva de 74 anos orgulhosa demais para admitir que não conseguia sobreviver sozinha. Em vez disso, encontraram luzes amarelas e quentes brilhando por trás de vidros restaurados, floreiras pregadas sob as antigas janelas da estação, fumaça subindo de uma chaminé consertada e uma placa pintada à mão acima da entrada que dizia The Last Stop House. Havia pessoas em fila do lado de fora com caçarolas, caixas de ferramentas, cobertores e sacolas de compras. Um senhor idoso estava sentado em um banco bebendo café. Uma jovem mãe dobrava casacos doados perto da sala de bagagens. E no centro de tudo estava Margaret, usando a jaqueta ferroviária desbotada de seu falecido marido, sem parecer em nada com a mulher indefesa que seus filhos haviam descrito ao tribunal. Seu filho mais velho subiu na plataforma, furioso. Quem lhe deu permissão para fazer isso? Exigiu ele. Margaret enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena chave de latão, escurecida pelo tempo, a mesma chave que seus filhos quase haviam jogado fora quando esvaziaram a casa dela. C'est pas de, disse-la. Mas a chave era apenas o começo, porque debaixo daquela estação, atrás de uma sala elétrica trancada que ninguém abria havia 30 anos, Margaret havia encontrado um segredo que seu marido protegera até o dia em que morreu, um segredo que provaria que seus filhos tinham vendido a casa errada, confiado no advogado errado e esquecido a única mulher que ainda sabia ler um mapa ferroviário. Antes de voltarmos ao dia em que tudo foi tirado de Margaret, lembre-se disto. Algumas histórias não são sobre vingança. São sobre dignidade, sobre a força silenciosa que as pessoas ignoram e sobre os lugares que esperam por alguém corajoso o bastante para trazê-los de volta à vida. Se histórias assim ainda importam para você, fique com Margaret até a última porta se abrir. Durante a maior parte de sua vida adulta, Margaret Whitmore era reconhecida pela casa antes que as pessoas se lembrassem de seu nome. Em Bellwether, Ohio, ninguém dizia: Margaret mora perto da curva. Diziam: você sabe, a casa branca na Maple Ridge Lane, aquela com o corrimão azul na varanda e a pereira nos fundos. Aquela casa tinha sido dela por 46 anos. Ela havia abrigado 3 bebês, 2 casamentos, uma recepção de funeral e mais jantares de domingo do que Margaret conseguia contar. Thomas Whitmore a comprou em 1978, quando o telhado ainda gotejava sobre o corredor do andar de cima e a fornalha reclamava todo o inverno como um velho de joelhos doloridos. Ele tinha 31 anos, ombros largos pelo trabalho na ferrovia, com pó de carvão preso nas mãos. Margaret tinha 28, carregava o primeiro filho no ventre, e aquela fé que jovens esposas costumam ter antes de a vida lhes ensinar quanto as coisas realmente custam. Thomas trabalhava na linha ferroviária de Bellwether, primeiro como operário de trilhos, depois como supervisor de manutenção na velha estação na extremidade leste da cidade. Ele lia um mapa ferroviário como outros homens liam um jornal. Sabia quais parafusos afrouxavam depois de uma geada forte, quais chaves de trilho gemiam antes de falhar e quais vigas pareciam sólidas apenas à distância. Margaret aprendeu ao lado dele sem que ninguém tivesse a intenção de ensiná-la. Levava café nas manhãs frias, entregava almoços no escritório da estação, copiava números de suprimentos quando o funcionário adoecia e, certa vez, ajudou a etiquetar uma parede inteira de esquemas antigos, porque Thomas dizia que a letra dela era mais firme que a de qualquer homem da equipe. Na época, ela não chamava aquilo de habilidade, chamava de ajudar o marido. Mas, ao longo dos anos, ajudar se transformou em saber. Ela conhecia o cheiro do ferro molhado, conhecia o zumbido baixo de um transformador funcionando e o ruído irritado de um prestes a queimar. Sabia onde Thomas guardava as chaves reservas, como ele dobrava mapas, e porque nunca confiava em um documento até verificar pessoalmente as linhas de divisa. Em casa, Margaret criou Richard, Elaine e Peter com a mesma disciplina silenciosa. Esticava salários, remendava jeans, fazia bolos de aniversário do zero e mantinha um pequeno envelope com dinheiro de emergência
atrás da lata de farinha. Quando Thomas chegava exausto, ela esfregava linimento em seus ombros e ouvia enquanto ele falava da estação, dos horários de carga, da lenta morte do serviço de passageiros e dos funcionários do condado, que nunca pareciam entender que lugares antigos ainda podiam importar. As crianças cresceram ouvindo trens à noite. Richard costumava correr para a varanda quando o apito soava, acenando como se o maquinista pudesse vê-lo. Elaine recolhia pedras lisas ao lado dos trilhos e as alinhava no peitoril da janela do quarto. Peter, o caçula, seguia Thomas pela garagem com um martelo de madeira, fingindo consertar trilhos invisíveis. Margaret lembrava-se das guirlandas de Natal nas colunas da varanda, de Thomas levantando os filhos nos ombros, das janelas da cozinha embaçadas enquanto a sopa fervia no fogão. Lembrava-se de Richard quebrando o pulso na pereira, de Elaine chorando porque seu vestido de baile era de segunda mão e de Peter voltando da faculdade comunitária por 3 fins de semana seguidos porque sentia mais saudade de casa do que admitia. Ela não tinha sido uma mãe perfeita. Ninguém que vive dentro de uma família real é. Às vezes estivera cansada, às vezes fora dura, orgulhosa demais para pedir ajuda e ocupada demais dando ajuda. Mas cada canto daquela casa carregava provas de seu trabalho. A porta riscada da despensa, a colcha dobrada aos pés da cama de hóspedes, as marcas de lápis na parede da lavanderia, onde Thomas media as crianças a cada aniversário. Depois que Thomas morreu, a casa ficou mais silenciosa, mas não vazia. A jaqueta ferroviária dele permaneceu pendurada no gancho perto da porta dos fundos. Nas noites de inverno, Margaret se sentava à mesa da cozinha com a velha chave de latão dele na palma da mão, não porque soubesse o que ela abria, mas porque o peso lhe lembrava que Thomas um dia confiara a ela todas as coisas importantes. 3 meses antes de falecer, quando sua respiração ficou fraca e os médicos passaram a falar baixo nos corredores, Thomas segurou a mão dela e disse algo que, na época, não fez sentido. Se os trilhos algum dia ficarem silenciosos, Maggie, não se esqueça de onde veio o último som. Ela achou que o luto e a doença haviam embaralhado suas palavras. Beijou-lhe a testa e disse para descansar. Anos depois, quando seus filhos começaram a baixar a voz no cômodo ao lado, quando papéis apareceram sobre a mesa da cozinha antes que alguém os explicasse, quando Richard começou a chamar a casa de o ativo em vez de lar, Margaret ouviria aquela frase de novo e começaria a entender que Thomas não estava divagando. Ele estava deixando uma direção para ela. O primeiro sinal de que a casa de Margaret já não estava sendo tratada como um lar veio numa terça-feira à tarde, quando Richard chegou com uma pasta de couro debaixo do braço e não tirou o casaco. Ele sempre tirava o casaco naquela cozinha. Naquele dia, permaneceu abotoado, de pé junto à mesa como um homem visitando uma cliente. Elaine chegou 10 minutos depois com uma caçarola que Margaret não havia pedido. Peter chegou por último, evitando os olhos da mãe. Nenhum deles trouxe os cônjuges. Nenhum deles trouxe os netos. Nenhum deles veio com fome. Eles tinham vindo preparados. Richard colocou a pasta ao lado do açucareiro. Elaine afastou as palavras cruzadas e os óculos de leitura de Margaret, como se a mesa precisasse ficar limpa antes que a família pudesse fazer algo sujo sobre ela. Mãe, disse Richard, usando a voz que reservava para... Margaret secou as mãos num pano de prato. Estava lavando a velha caneca ferroviária de Thomas. Prático geralmente significa que alguém já tomou uma decisão. Elaine suspirou. Ninguém está tentando tirar nada de você. Peter se mexeu perto da porta dos fundos. Margaret viu. Aquele pequeno movimento lhe disse mais do que as palavras dele diriam. Richard abriu a pasta. Os papéis tinham abas coloridas nas laterais. Amarelo para assinaturas, azul para iniciais, rosa para lugares onde algum estranho decidira que a vida dela podia ser organizada com mais eficiência. Você sofreu 2 quedas este ano, disse Richard. Uma no gelo, respondeu Margaret, e outra porque seu filho deixou o skate nos degraus da minha varanda. Esse não é o ponto. Foi o meu quadril que bateu no chão. Acho que tenho algum direito de opinar sobre o ponto. Elaine tocou o pulso de Margaret. Mãe, nós nos preocupamos com você. A casa é demais. As escadas, a fornalha, o quintal, os impostos. Você esquece coisas. Esqueci onde coloquei a canela uma vez. Você deixou o fogão ligado. Deixei uma boca morna debaixo da sopa porque Peter ligou e fui atender. Peter baixou os olhos.
O maxilar de Richard se contraiu. É exatamente disso que estamos falando. Você sempre tem uma explicação, mas explicações não mudam o risco. A palavra risco caiu na cozinha como algo oficial. Margaret olhou além dele para a parede da lavanderia, onde marcas de lápis ainda mediam 3 crianças que um dia acreditaram que ela podia consertar qualquer coisa. Agora eles a estavam medindo. Falamos com alguém da Rose Band Assisted Living, disse Elaine. É limpo, seguro. Eles têm música às sextas-feiras. Margaret se virou para Peter. Você também falou? Ele abriu a boca, fechou-a e então disse: Acho que talvez fosse mais fácil, mãe. Mais fácil para quem? Ninguém respondeu rápido o bastante. Richard deslizou o primeiro papel para a frente. Também mandamos avaliar a propriedade. Por um instante, a cozinha mudou de forma ao redor de Margaret. A propriedade, repetiu ela. A casa, corrigiu Richard. Mas a primeira palavra já havia dito a verdade. Margaret não se sentou. Vocês avaliaram a minha casa. Nossa casa, de certo modo, disse Elaine suavemente. É a casa da família. Margaret olhou para a filha. Engraçado. Ela voltou a ser a casa da família quando passou a valer dinheiro. Elaine estremeceu. Richard não. Ele tinha vindo pronto para acusações. E foi assim que Margaret soube que aquela reunião havia sido ensaiada sem ela. O mercado está forte, disse Richard. Se vendermos agora, o dinheiro pode ir para uma conta destinada aos seus cuidados. Meus cuidados. Sim. Quem controla a conta? Richard olhou para Elaine. Lá estava. Pequeno, rápido, quase invisível. Mas Margaret passara a vida inteira lendo os espaços entre as coisas ditas. Nós ajudaríamos a administrá-la, disse Richard. Vocês a administrariam. Com supervisão. Supervisão de quem? Mãe, por favor, disse Elaine. Não torne isso adversarial. Margaret virou os papéis e viu uma estimativa de corretor, um contrato preliminar de venda e um documento concedendo a Richard autoridade limitada para conduzir a venda caso ela se tornasse incapaz ou relutante em concluir as etapas necessárias. Incapaz ou relutante. Eles haviam colocado essas palavras lado a lado como se relutância fosse doença. Quando vocês chamaram o corretor? Perguntou ela. Elaine respondeu. No mês passado. Margaret assentiu uma vez. Antes de me perguntarem, estávamos reunindo informações. Vocês estavam construindo uma gaiola e tirando minhas medidas para ela. Peter sussurrou. Mãe. Ela olhou para ele então. Seu filho caçula tinha 50 anos, cabelos grisalhos começando nas têmporas e medo ainda vivendo nele, como um menino que odiava conflito. Ele parecia envergonhado. Mas vergonha que nada fazia era apenas decoração sobre a traição. Richard empurrou a caneta para mais perto. Ninguém pode obrigá-la a assinar hoje. Mas, se você se recusar a cooperar, talvez tenhamos que considerar uma avaliação de competência. Peter fechou os olhos. Margaret sentiu algo dentro de si, ficar muito quieto. Lá fora, um galho da pereira raspou de leve na janela da cozinha. Thomas plantara aquela árvore na primavera depois do nascimento de Elaine. Você me levaria ao tribunal, disse Margaret. Richard suavizou o rosto. Nós a protegeríamos. Não. Vocês se protegeriam do incômodo de eu discordar. Os olhos de Elaine se encheram. Mãe, você acha que somos vilões? Não somos. Temos empregos, famílias, contas. Você não vê quanta pressão isso coloca sobre nós. Margaret dobrou o pano de prato e o colocou ao lado da pia. Suas mãos ainda não tremiam. Eu vejo mais do que vocês pensam. No sábado de manhã, a placa estava no gramado. Margaret a viu pela janela da frente logo depois do nascer do sol. Vende-se. Abaixo dela havia uma faixa menor. Em breve. Como se a vida dela fosse um produto ainda não lançado por completo. Dentro de casa, Elaine estava na sala de jantar com fita adesiva. Caixas se encostavam à parede. Algumas estavam marcadas doação, outras armazenamento. Uma tinha o nome de Thomas, escrito em marcador preto. Margaret foi até aquela caixa. A jaqueta ferroviária dele estava dentro, mal dobrada sob manuais antigos e uma fotografia emoldurada dele ao lado da placa da estação Bellwether. Isto não é armazenamento, disse Margaret. Mãe, não podemos guardar tudo. Da cozinha, Richard chamou. Elaine, onde estão as cópias da escritura? A palavra escritura atravessou Margaret como um fósforo riscado. Ela levantou a jaqueta de Thomas
e enfiou uma mão no bolso. A princípio, sentiu apenas fiapos e um recibo velho. Então seus dedos se fecharam em metal. A chave de latão saiu fria contra sua palma, escura pelo tempo, gravada com 3 letras que ela não notava havia anos. B-V-S. Bellwether Station. Pela primeira vez naquela semana, Margaret não se sentiu menor. Fechou os dedos ao redor da chave antes que Elaine se virasse. Naquela tarde, enquanto seus filhos discutiam avaliações, doações e se a mesa de jantar deveria ir para Richard ou ser vendida para compor a decoração da venda, Margaret arrumou sozinha 2 malas. Em uma, colocou roupas, remédios, a fotografia de Thomas, a chave de latão e o pequeno envelope de dinheiro de emergência que guardava atrás da lata de farinha. Na outra, colocou antigos mapas ferroviários, 3 cadernos e a caneca ferroviária lascada. Ao anoitecer, a Rose Band Assisted Living telefonou para confirmar sua chegada na segunda-feira de manhã. Margaret agradeceu à mulher e anotou o endereço. Depois desligou, vestiu a jaqueta de Thomas e ficou de pé na cozinha pela última vez. A casa já não parecia vazia. Parecia ocupada por decisões que outras pessoas haviam tomado. Antes de sair, tocou as marcas de lápis na parede da lavanderia. Richard, Elaine, Peter, nomes, datas, alturas, prova de que crianças podiam crescer altas e ainda assim não se tornar bondosas. Ela trancou a porta dos fundos atrás de si, não porque esperasse voltar, porque Thomas lhe ensinara a nunca deixar um lugar desprotegido, mesmo depois que todos os outros tivessem parado de respeitar. Margaret não chamou um táxi da casa. Caminhou 3 quarteirões com 2 malas até chegar ao ponto de ônibus perto da farmácia. Carros passavam com os faróis acesos e sempre que um diminuía a velocidade, Margaret mantinha o rosto voltado para a frente. Ela não estava fugindo, dizia a si mesma. Estava recusando ser entregue. Quando o ônibus do condado chegou, seus pulsos doíam com o peso das malas. O motorista olhou para a bagagem, mas não fez perguntas. Ela pagou com o troco exato. Sentou-se perto do meio e viu Maple Ridge Lane desaparecer atrás do vidro escuro. Na Rose Band Assisted Living, alguém a esperava na segunda-feira. Nas casas de seus filhos, alguém eventualmente perceberia que ela havia sumido. Mas naquela hora dentro do ônibus, Margaret não pertencia a agenda nenhuma além da sua. Ela desceu perto da estrada antiga, onde o Maple Lantern Motel ainda alugava quartos por semana para pessoas que não queriam se explicar. O recepcionista lhe deu um quarto nos fundos, onde o aquecedor chacoalhava e as cortinas cheiravam levemente a poeira. Margaret trancou a porta, empurrou a cadeira para baixo da maçaneta e sentou-se na beira da cama. Pela primeira vez desde que Richard colocara aquela pasta sobre a mesa da cozinha, não havia ninguém no quarto dizendo a ela o que era razoável. Ela tirou a fotografia de Thomas e a colocou na mesa de cabeceira. Depois pôs a chave de latão ao lado. Sob a luz fraca do motel, as letras gravadas no metal pareciam mais claras. B.S. Bellwether Station. Ao amanhecer, Margaret acordou com o som de uma buzina de trem tão distante que se perguntou se havia sonhado. Trens de passageiros já não paravam em Bellwether, mas cargas ainda se moviam além dos campos a leste. Se os trilhos algum dia ficarem silenciosos, Maggie, não se esqueça de onde veio o último som. Depois de lavar o rosto, Margaret foi ao saguão tomar café. Perto da máquina de vendas, havia um expositor de jornais gratuitos, cupons, boletins de igreja e avisos do condado. Ela pegou o semanário local porque Thomas sempre lia avisos públicos. Ele dizia que coisas importantes se escondiam onde pessoas impacientes nunca olhavam. No meio da página 6, Margaret viu 3 palavras que fizeram seus dedos pararem. Leilão de propriedade excedente. Abaixo havia uma lista de terrenos de propriedade do condado programados para descarte. Um lote de drenagem, um galpão de armazenamento, uma faixa de terra perto da antiga pedreira. Então ela viu Bellwether Station, plataforma leste e estrutura adjacente, lance mínimo, $9. A velha estação estava fechada havia quase 22 anos. O condado discutira se a demoliria, cercaria, venderia ou ignoraria. Tinha janelas quebradas, fiação ruim, uma seção da plataforma desabada e avisos de responsabilidade suficientes para assustar qualquer comprador sensato. $9.
Menos do que a fita adesiva que Elaine comprara para encaixotar o casamento de Margaret. Menos do que a taxa que Richard pagaria para autenticar a assinatura dela. O leilão era naquela manhã. De volta ao quarto, Margaret abriu sobre a cama um dos velhos mapas ferroviários de Thomas. Linhas de trilho, estradas de serviço, acesso de utilidades, marcas de divisa. Uma estreita linha secundária curvava-se atrás da estação e desaparecia num bloco sombreado marcado como servidão de manutenção. Thomas havia circulado aquela palavra anos antes com lápis azul. Servidão. Às 9h30, Margaret estava dentro do prédio administrativo do condado com o aviso dobrado na mão. O leilão foi realizado numa sala lateral que cheirava a cola de carpete e café velho. Apenas 4 pessoas ocupavam as 11 cadeiras. 2 homens de botas riam olhando a tela de um telefone. Uma mulher de uma empresa imobiliária sussurrava com alguém usando um crachá do condado. O leiloeiro pareceu surpreso quando Margaret assinou a lista. A senhora entende que a estação é vendida no estado em que se encontra? Disse ele. Oisailea. Quero apenas dizer que há preocupações estruturais. A maioria das coisas antigas tem preocupações estruturais. Isso não significa que estejam acabadas. Quando Bellwether Station foi anunciada, o leiloeiro limpou a garganta como se até anunciá-la o envergonhasse. Lance mínimo, $9. O comprador assume responsabilidade por adequação ao código, barreiras de segurança, impostos atrasados se aplicável e revisão ambiental se exigida. Um dos homens ao fundo riu. Teriam que me pagar para eu aceitar aquele lixo. Tem um lance inicial? Perguntou o leiloeiro. Ninguém se mexeu. Margaret ergueu sua placa. A sala ficou imóvel daquele jeito particular como as pessoas ficam quando tentam não rir alto demais. $9, disse o leiloeiro. Ouço 10, a mulher da imobiliária se virou. Senhora, a senhora sabe que prédio é esse? Zay, está condenado. Ainda não, disse um funcionário do condado à mesa lateral. Declarado inseguro para ocupação, não formalmente condenado. Seu crachá dizia Samuel Ortiz. O leiloeiro suspirou. Ouço 10? Ninguém respondeu. O martelo desceu com um toque pequeno, quase apologético. Vendido por $9. Por um instante Margaret não se moveu. Esperara que alguém a impedisse, corrigisse, dissesse que ela entendera errado. Mas ninguém fez isso. O impossível se tornara oficial porque ela havia levantado a mão quando todos os outros mantiveram as suas abaixadas. Na mesa de pagamento, Samuel Ortiz revisou os formulários. Quando viu o nome dela, sua caneta parou. Whitmore, disse ele. Algum parentesco com Thomas Whitmore? Meu marido. A expressão de Samuel mudou. Meu pai trabalhava nos registros do condado antes de mim. Costumava mencionar o Sr. Whitmore. Dizia que ele era o único homem da ferrovia que aparecia com os próprios mapas e anotações melhores que as do condado. Os dedos de Margaret apertaram a alça da bolsa. Meu marido registrou alguma coisa aqui? Samuel baixou a voz. Não sei. Alguns arquivos ferroviários antigos nunca foram digitalizados. Mas agora que a senhora é dona da estação, talvez tenha legitimidade para solicitar registros de propriedade relacionados. Legitimidade. A palavra parecia diferente de posse, mais forte, como se alguém admitisse que ela ainda tinha permissão para se erguer. Naquela tarde, Margaret pegou o ônibus do condado para leste até o motorista dizer que era o último ponto. Dali, caminhou meia milha por uma estrada de serviço ladeada de mato, arrastando as malas pelo cascalho. Bellwether Station apareceu lentamente, além de um grupo de árvores nuas. O telhado cedia. As janelas estavam quebradas. Trepadeiras subiam pelos tijolos, como se o tempo tentasse puxar o prédio de volta para a terra. A borda da plataforma havia rachado, e a placa antiga pendia torta de suportes enferrujados. Mas Margaret não viu lixo. Viu Thomas aos 35 anos, acenando da porta do escritório com uma prancheta na mão. Viu café fumegando em copos de papel, botas molhadas no chão, mapas espalhados sob luz amarela. Viu um lugar abandonado por pessoas que não sabiam medir valor, a menos que ele viesse com uma avaliação limpa. Ela pousou as 2 malas e tirou a chave de latão. A porta da frente não abriu com ela, nem o escritório da estação. Margaret quase riu, porque o luto lhe ensinara a crueldade de esperar que as respostas chegassem na ordem certa. Guardou a chave no bolso, segurou a mala e entrou por uma porta lateral pendurada frouxa em uma dobradiça. Lá dentro,
O ar cheirava a poeira, ferrugem e chuva antiga. Vidro quebrado brilhava pelo chão. Margaret ficou sob a luz fraca da tarde e escutou. Para um prédio que todos chamavam de morto, Bellwether Station produzia muitos pequenos sons. Vento sob as portas, metal estalando no frio, papel solto se movendo em algum lugar escuro. Não silêncio. Ainda não. Margaret primeiro se enganou ao acreditar que a estação pareceria menor por dentro. Da estrada, Bellwether Station parecia um cansado prédio de tijolos com janelas como dentes quebrados e mato onde viajantes um dia esperaram. Mas por dentro, ela se expandia ao redor. Bilheteria, sala de espera, área de bagagens, corredor, escadaria, armários de depósito e portas escuras que pareciam prender a respiração. Uma peça de metal solta batia em algum lugar perto da plataforma. Água de chuva pingava de uma rachadura no teto dentro de uma lata de lixo deixada ali anos antes. Um pássaro se agitou nas vigas, ofendido pela chegada dela. "Está bem", disse Margaret em voz alta. Sua voz soou fina, mas pertencia a ela. Um cômodo primeiro. Era assim que Thomas lidava com todo conserto impossível. Uma dormente, uma chave, um parafuso, nunca a linha inteira de uma vez. Ela escolheu a antiga bilheteria porque tinha uma porta que ainda fechava, duas janelas estreitas e um balcão firme o bastante para se apoiar. O chão estava sujo, mas em sua maior parte seco. Um calendário de 1999 ainda pendia perto do armário, suas páginas enroladas como folhas secas. Margaret abriu a mala e fez inventário com a disciplina de uma mulher que um dia alimentara 5 pessoas de uma despensa que outros chamavam de vazia. 2 suéteres, remédios, uma lanterna, biscoitos, pasta de amendoim, uma garrafa térmica, meio rolo de fita adesiva, um kit de costura, a fotografia de Thomas, a caneca ferroviária, a chave de latão, $187 em dinheiro. Não era muito, mas não era nada. Ela arrastou o banco contra a porta da bilheteria para bloquear o pior da corrente de ar. Depois prendeu com fita um pedaço de papelão de um antigo quadro de avisos sobre a parte inferior quebrada da janela. Não tornou o cômodo quente, mas mudou o ar o suficiente para que ela pudesse tirar as luvas por alguns minutos. Lá fora a noite se dobrava sobre os trilhos. Margaret comeu biscoitos com pasta de amendoim na ponta de uma faca de plástico. Bebeu água da garrafa térmica, guardando metade. As torneiras do banheiro soltaram apenas um som de tosse e um fio de água marrom antes de desistirem. Os interruptores não fizeram nada. Seu telefone tinha 31% de bateria e nenhuma tomada funcionando. Pela primeira vez naquele dia, o medo se aproximou bastante para que ela sentisse sua respiração. Não o medo descrito por seus filhos, o tipo que usavam como prova. Este era mais limpo que aquilo. Prático. A noite seria fria, o prédio inseguro, e orgulho não a manteria viva. Margaret aceitou o aviso sem se render a ele. Vestiu a jaqueta ferroviária de Thomas sobre os 2 suéteres e enrolou um lenço no cabelo. Depois caminhou pela estação novamente, mais devagar desta vez, fazendo anotações em um de seus velhos cadernos. Vazamento principal no telhado perto da viga leste. Porta da plataforma solta. Bilheteria seca o suficiente. Fezes de animais perto da sala de bagagens. Janela sul quebrada. Possível acesso ao porão ou área de utilidades perto das escadas. Ela parou junto à escadaria. Os degraus desciam para uma passagem inferior estreita, de que ela não se lembrava dos anos passados. Uma placa na parede desbotara quase até o branco, mas, quando ela limpou a poeira com a manga, as letras antigas apareceram. Apenas pessoal ferroviário autorizado. Abaixo, outra linha fora riscada à mão na pintura. B, W, S, elétrica auxiliar. O pulso de Margaret bateu forte na garganta. Ela tirou a chave de latão e a segurou perto da placa. As mesmas 3 letras. B, W, S. A passagem cheirava a umidade e metal. Ela desceu com cuidado, mantendo uma mão na parede. No meio do caminho, a lanterna captou a borda de uma pesada porta de aço sob a escada. Era mais estreita que uma porta comum, pintada de cinza um dia, agora manchada de ferrugem. Um cadeado de latão pendia de um ferrolho coberto de sujeira. Na face do cadeado, quase invisíveis sob a corrosão, estavam as letras B, W, S.
Margaret tentou a chave. Ela entrou só até a metade. Mexeu com delicadeza. Nada. Tirou-a. Limpou os dentes na manga. Tentou de novo. A chave entrou um pouco mais. Então parou com um arranhão teimoso. Vamos, Tom, sussurrou. Não faça drama. Mas Thomas, onde quer que estivesse, não respondeu por meio do metal. O cadeado não girou. Margaret não forçou. Thomas lhe ensinara que forçar ferragens antigas geralmente quebrava a única peça que não se podia substituir. Ela recuou, marcando a porta no caderno. Sala elétrica auxiliar trancada. Chave talvez sirva. Cadeado emperrado. Ao voltar, o joelho reclamou com uma pontada aguda. Ela segurou o corrimão e esperou até a dor afrouxar. Ninguém estava ali para ver. Isso era tanto misericórdia quanto solidão. Quando a escuridão caiu por completo, a temperatura havia baixado. O vento entrava pelas janelas quebradas em correntes constantes. Margaret encontrou uma pilha de velhos horários em um armário e os usou para tapar frestas na moldura da janela da bilheteria. Tirou 2 cortinas empoeiradas da sala de espera, sacudiu-as lá fora e dobrou uma sob o corpo como colchonete. A outra espalhou sobre as pernas. Não era conforto, era sobrevivência arrumada de modo suficientemente ordenado para se tornar suportável. Perto da meia-noite, algo bateu contra a porta da plataforma. Margaret acordou com a mão já fechando sobre a lanterna. O som veio de novo, um baque lento de madeira. Por um segundo aterrador, imaginou Richard na porta, satisfeito, carregando uma carta médica e uma ordem judicial. A terceira batida veio com um raspão. Ela afastou o banco apenas o suficiente para abrir a porta da bilheteria. A sala de espera estava preta, exceto pelo feixe da lanterna. Poeira flutuava nele como insetos pálidos. Atravessou o cômodo com cuidado, evitando o vidro quebrado. Na porta da plataforma, a placa metálica solta lá fora balançava com o vento, batendo na madeira. Bellwether Station. O nome aparecia e desaparecia a cada movimento da lanterna. Margaret exalou e então se pegou rindo uma vez, baixo e sem alegria. Não porque fosse engraçado, mas porque o medo gastara esforço demais vestindo o vento de inimigo. Ela encaixou um pedaço de cadeira quebrada sob o suporte da placa para parar as batidas. Ao se virar, o feixe da lanterna varreu a parede da sala de espera e encontrou algo que ela não havia visto antes. Uma fileira de fotografias antigas pendia acima do banco, os vidros turvos de sujeira. A maioria mostrava grupos, equipes ferroviárias, funcionários do condado, trabalhadores da estação. Em uma delas, um Thomas mais jovem estava perto da borda, uma mão pousada sobre um mapa enrolado. Ao lado dele havia um homem que Margaret não reconhecia, usando terno e segurando um tubo de documentos. Sob a fotografia, alguém escrevera com tinta desbotada, revisão final de transferência 1986. Margaret tirou a moldura da parede. O fundo estava solto pelo tempo. Atrás da foto havia um papel dobrado, não maior que um recibo. Ela o abriu sob a lanterna. Não era uma carta, não era um mapa, apenas 3 palavras na letra quadrada de Thomas. Verifique a sala inferior. Margaret olhou para a escadaria. De repente, o prédio pareceu menos abandonado do que guardado. Ela levou a fotografia de volta à bilheteria e a colocou ao lado da foto de Thomas de casa. 2 versões dele agora vigiavam por ela. O marido que ela enterrara e o ferroviário que ficara naquela estação segurando segredos que ela ainda não estava pronta para herdar. Perto do amanhecer, Margaret dormiu menos de 1 hora. Quando acordou, a luz pálida entrava pelas janelas quebradas. As costas doíam. Os dedos estavam rígidos. A boca tinha gosto de poeira. Mas ela ainda estava ali. A estação não a havia derrotado em uma noite. Ela se levantou, dobrou a cortina e escreveu uma lista para o dia. Água, calor, óleo para fechadura, luvas, compensado, perguntar na loja de ferragens sobre cadeado antigo de latão, encontrar formulário de solicitação de registros do condado, não dizer a Richard onde estou. Sublinhou a última frase 2 vezes. Então abriu a porta da plataforma. A manhã se espalhava pelos trilhos numa fina linha prateada. O mato se curvava sob a geada. Em algum lugar além dos campos, uma buzina de trem soou baixa e distante. Os trilhos não tinham ficado silenciosos. E ela também não. Às 7h30 daquela manhã,
Margaret caminhou 3 quilômetros até a Brooks Hardware, com um caderno no bolso do casaco e $9 a menos na bolsa do que possuía no dia anterior. Quando chegou a Main Street, seus joelhos doíam, suas mãos estavam dormentes e seu orgulho começara a discutir com o bom senso. Ela não podia consertar uma estação de trem com uma lanterna, fita adesiva e coragem. Coragem era útil, mas não vedava janelas nem soltava cadeados de latão emperrados. A Brooks Hardware ficava entre a barbearia e a antiga farmácia, com vitrines cheias de pás de neve, latas de tinta e uma placa escrita à mão. Chaves feitas na hora. O sino sobre a porta tocou quando Margaret entrou. Um homem atrás do balcão ergueu os olhos de um bloco de recibos. Tinha quase 70 anos, ombros largos, cabelo prateado, camisa de flanela vermelha e a expressão cautelosa de quem vira gente demais pedir crédito que não podia pagar. "Bom dia", disse ele. "Posso ajudá-la a encontrar alguma coisa?" "Óleo para a fechadura", disse Margaret. "Não lubrificante em spray. Algo para latão antigo. Também luvas de trabalho. Um pé de cabra pequeno para acabamento interno. 2 ferrolhos, parafusos externos, plástico resistente e o que o senhor recomendar para cobrir janelas quebradas, até eu poder pagar por compensado." O homem piscou uma vez. A maioria das pessoas, Margaret sabia, esperava que velhas perguntassem onde ficavam as lâmpadas. "Essa é uma lista específica. Tenho problemas específicos. No que a senhora está trabalhando?" "Na Bellwether Station." A loja pareceu ficar mais silenciosa ao redor daquele nome. "A senhora é quem comprou aquilo", disse ele. "Su, por $9. Esse era o preço. Aquele lugar é inseguro. Também é inseguro ser colocada onde não se pertence." Ele a estudou então não de forma rude, mas cuidadosa. "Calvin Brooks. Meu pai dirigia esta loja antes de mim. Margaret Whitmore." Ao ouvir o sobrenome, as sobrancelhas dele se ergueram. "Esposa de Thomas Whitmore?" "Sim." A postura de Calvin mudou, só um pouco. Respeito não chegou de uma vez, mas algo nele parou de descartá-la. Seu marido sabia mais sobre aquela estação do que qualquer pessoa deste condado. "Estou começando a descobrir isso." Margaret colocou a chave de latão no balcão, junto com o bilhete que encontrara atrás da fotografia. Calvin inclinou-se para ler a letra de Thomas. "Verifique a sala inferior." "É a letra dele?" "Sim." "A senhora entrou?" "A chave entra até certo ponto. O cadeado não gira." Calvin abriu uma gaveta e tirou uma pequena garrafa com ponta de agulha. "Use isto. Não encharque. Uma gota por vez. Deixe agir. Bata no corpo do cadeado com madeira, não metal. Se quebrar essa chave, talvez nunca consiga outra." É o que Thomas teria dito. Então ele estaria certo. Nos 10 minutos seguintes, Margaret e Calvin percorreram os corredores como se não preparassem um reparo, mas uma campanha. Ele mostrou o plástico mais barato que ainda resistiria ao vento. Ela escolheu parafusos pelo tipo de rosca, não pelo preço. Quando ele lhe entregou uma trava frágil, ela balançou a cabeça e escolheu uma mais pesada. "Aquela porta enfrenta o vento oeste", disse ela. "Uma trava barata vai se soltar na segunda tempestade." Calvin olhou para ela por cima da prateleira. "A senhora já fez isso antes." Eu ouvia bem. "Não", disse ele. "Ouvir é quando alguém fala e você acena." A senhora lembrou. No caixa, o total ficou mais alto do que ela queria. Calvin retirou 2 itens e os substituiu por peças usadas de uma caixa atrás do balcão. "Salvados", disse ele. "Ainda servem. Posso pagar ou que devo?" "Eu acredito. Não é por isso que estou fazendo." Ele rasgou ao meio uma cópia do recibo e escreveu um número nela. "Ligue para a loja quando estiver pronta para o compensado. Entrego depois de fechar. Sr. Brooks." "Calvin, não sou caso de caridade. Eu não disse que era. Disse que tem uma caminhonete." De volta à estação, a luz do dia revelou mais danos, mas menos terror. A noite transformara cada sombra em veredito. A manhã transformou o prédio em uma lista. Margaret começou pela bilheteria. Varreu vidro para uma pá velha, limpou o balcão com água de um galão que comprara e esticou plástico sobre a pior janela. A primeira folha cedeu. Ela a retirou, cortou menor e a fixou com tiras de madeira de uma placa quebrada. Ao meio-dia, o cômodo conservava calor por quase 20 minutos depois que o sol deixava o vidro. Ainda não era conforto, mas era progresso com contornos. Depois,
examinou o antigo painel de fusíveis no armário de serviço. A maioria dos disjuntores estava enferrujada ou sem identificação, e a alimentação principal fora desligada havia muito tempo. Ainda assim, o esquema contava uma história. Uma linha seguia para a sala de espera, outra para as luzes externas da plataforma, outra descia sob a escadaria. Auxiliar. Margaret copiou cada marcação em seu caderno. O velho hábito de Thomas voltou às suas mãos. Desenhar primeiro, tocar depois, adivinhar por último. Numa gaveta inferior do escritório da estação, encontrou um rolo de papel vegetal quebradiço e 3 diagramas de manutenção enrolados. 2 mostravam o encanamento comum e fiação da plataforma. O terceiro a fez sentar sobre os calcanhares. Mostrava um corredor estreito de utilidades que seguia além da sala elétrica inferior e se curvava sob a antiga área de bagagens. No fim do corredor, havia um retângulo marcado com iniciais em vez de um nome de sala. Tadovo, Thomas Whitmore. A folha do leilão do condado mencionava o prédio da estação e a plataforma leste. Não mencionava corredor de utilidades. Não mencionava uma sala inferior marcada com as iniciais de seu marido. E certamente não mencionava nada se estendendo sob a área de bagagens. Ela abriu o mapa ferroviário dobrado de Thomas, ao lado do diagrama da estação. As linhas do condado não coincidiam. No mapa do condado que recebera, a propriedade terminava claramente na parede dos fundos. No mapa ferroviário mais antigo de Thomas, uma faixa sombreada continuava além daquela parede em direção ao desvio abandonado. Servidão de manutenção. Uma palavra legal, não emocional. Mesmo assim, sentada ali no chão empoeirado, Margaret a sentiu como um pulso. Perto das 3 da tarde, pneus rangeram lá fora. Uma caminhonete verde escura parou perto da plataforma. Calvin desceu carregando 2 chapas de compensado usado e um saco de papel. Pensei que você tivesse dito depois de fechar, chamou Margaret. Fechei para o almoço. São 3 horas. Almoço longo. Ele subiu os degraus da plataforma e parou ao ver o plástico na janela da bilheteria, o chão varrido, as anotações etiquetadas coladas nas portas e o diagrama da estação aberto sobre o balcão. Bem, disse ele baixinho. Olhe só. Margaret se preparou para uma surpresa que soasse como insulto, mas Calvin apenas apontou para a janela. Isso vai aguentar esta noite se o vento não ficar maldoso. Ele a ajudou a tapar as partes inferiores das janelas do lado oeste, falando pouco a menos que ela perguntasse. Quando ela perguntava, ele respondia com simplicidade, sem chamar-la de querida, sem tirar ferramentas de suas mãos, sem transformar gentileza em espetáculo para que ela aplaudisse. Isso importava mais do que ele podia saber. Enquanto trabalhavam, Margaret mostrou-lhe o diagrama. Calvin limpou o pó dos óculos. Meu pai costumava dizer que havia uma parte deste lugar que não aparecia no mapa do condado. Margaret ficou imóvel. Que parte? Ele não sabia. Só dizia que a ferrovia manteve certos direitos depois que o condado assumiu. Acesso, utilidades, acordos antigos de terra. Calvin tocou a faixa sombreada no mapa de Thomas. Isso parece mais que uma anotação de serviço. Margaret olhou para a escadaria. Thomas registrou alguma coisa, disse ela. Talvez. Não, disse ela, agora com a voz mais firme. Ele registrou algo, escondeu algo e me deixou a chave. Calvin não discutiu. Ao pôr do sol, depois que ele foi embora, Margaret voltou à porta inferior com o óleo de fechadura. Uma gota. Esperar. Segunda gota. Esperar. 3 leves batidas com o cabo de madeira da chave de fenda. Ela tentou a chave. Desta vez, ela entrou completamente. O cadeado resistiu, segurou, então cedeu com um pequeno clique interno. Margaret congelou. Ainda não abriu. Atrás daquela porta estava o que quer que Thomas tivesse guardado, e pela primeira vez desde que perdera sua casa, Margaret entendeu que não estava apenas sobrevivendo em uma ruína. Estava à beira de uma verdade. Margaret não abriu a sala inferior naquela noite. Sua mão repousou na chave de latão, ainda virada dentro do cadeado, enquanto a estação se acomodava ao redor dela com os lentos rangidos de um corpo velho. Cada parte dela queria escancarar a porta e ver o que Thomas deixara. Mas a lanterna estava fraca, a escadaria fria, e a parte sensata dela sabia que segredos encontrados em má luz podiam se tornar acidentes. Então girou a chave de volta,
Retirou-a com cuidado e sussurrou. Amanhã, Tom. A manhã seguinte trouxe chuva. Não uma tempestade, ainda não, mas uma chuva cinzenta e constante que amoleceu a estrada de terra e fez as calhas quebradas derramarem água em linhas tortas pelo tijolo. Margaret colocou baldes sob goteiras, afastou sua cama improvisada da parede úmida e passou 2 horas limpando a antiga sala de bagagens, porque ela tinha o teto mais alto, menos vidro quebrado e uma porta larga o bastante para móveis, caso algum dia encontrasse algum. Ao meio-dia, descobriram um banco de madeira, 3 prateleiras de metal e uma pilha de sacos de lona para correio, rígidos pelo tempo. Sacudiu os sacos, dobrou-os e os colocou de lado. Cheiravam a poeira e papel antigo, mas eram melhores que nada. Por volta das 4, enquanto a chuva engrossava, um carro passou devagar pela estação. Margaret observou pela janela da bilheteria. Era um sedã bege antigo, com a porta traseira amassada e vidros embaçados. Chegou ao fim da estrada de serviço, parou e então deu ré. Por um momento, Margaret pensou que pudesse ser Richard. Em vez disso, a porta do motorista se abriu, e uma mulher idosa desceu usando um casaco marrom fino demais para o tempo e sacolas plásticas sobre os sapatos. Ela ficou na chuva olhando para a estação como se tentasse decidir se era pior fora ou dentro. Margaret abriu a porta da plataforma. "Posso ajudar?" A mulher se assustou. Era pequena, mas de ombros firmes, com cabelos brancos presos sob um gorro de tricô e um rosto que parecia ter aprendido a não esperar gentileza. "Desculpe", chamou a mulher. "Pensei que este lugar estivesse vazio." Estava. A mulher olhou para o brilho quente da lanterna de Margaret na bilheteria. "Vou seguir caminho. Estava procurando abrigo?" "Não." A resposta veio rápido demais. Margaret pisou na plataforma, sentindo a chuva bater nas mangas. "Então estava procurando encrenca? Porque posso garantir que este prédio já tem bastante disso." A mulher piscou. Então, apesar de si mesma, deu uma risada cansada. "Meu nome é Lillian Price", disse ela, "e eu só ia estacionar perto das árvores até de manhã. Nesta chuva, já dormi em coisa pior." Aquela frase disse a Margaret o suficiente. Ela olhou para o sedã e viu cobertores empilhados no banco traseiro, um cesto plástico de lavanderia, uma pequena caixa térmica e uma bengala junto à porta do passageiro. Não era viagem, era deslocamento. "Entre, Lillian. Não quero caridade." "Ótimo. Não tenho muito para dar." Aquilo pareceu satisfazer algo em Lillian. Ela trancou o carro, pegou uma sacola de compras de papel no banco da frente e seguiu Margaret para dentro. Na bilheteria, Margaret despejou água quente de uma garrafa térmica sobre 2 saquinhos de chá que já usara uma vez naquela manhã. O chá era fraco, mas era quente. Lillian aceitou a caneca com as 2 mãos. Por vários minutos, nenhuma das duas pediu à outra que se explicasse. Isso foi uma misericórdia. Por fim, Lillian disse: "Meu filho vendeu meu trailer." Margaret levantou os olhos. Disse que estava velho demais. Disse que o parque ia aumentar as taxas. Disse que havia encontrado um arranjo melhor para mim. A boca de Lillian se apertou. O arranjo melhor acabou sendo o quarto de hóspedes dele, até a esposa decidir que minha máquina de oxigênio fazia barulho demais e que meu cheque de pensão devia cobrir compras para 6 pessoas. Margaret sentiu as palavras se assentarem em lugares familiares. "Você saiu?" perguntou. "Fui ajudada a sair", disse Lillian. "Com minhas coisas em sacos de lixo." A chuva batia mais forte contra a janela tapada. Margaret olhou para a velha sala de bagagens que limpara naquela manhã. Pensara nela como depósito. De repente, pareceu um cômodo esperando por uma cama. "Você pode ficar esta noite", disse ela. Lillian balançou a cabeça. "Não serei um fardo. Então não seja. Amanhã você pode me ajudar a organizar aquelas prateleiras." Lillian a estudou. "Você é sempre mandona assim? Só quando as pessoas estão congelando na minha porta." Naquela noite, a estação abrigou 2 mulheres em vez de uma. Margaret deu a Lillian a sala de bagagens com a parede mais seca e uma cortina pendurada na entrada para a privacidade. Lillian contribuiu com uma panela amassada, 3 latas de sopa e um baralho sem 2 rainhas. Aqueceram a sopa num pequeno fogareiro de acampamento que Calvin emprestara. Sentadas ao balcão da bilheteria porque ainda não havia mesa, Lillian notou os mapas antes de notar as goteiras. "Você está estudando propriedade ferroviária?" perguntou. A colher de Margaret
parou no meio do caminho até a boca. Você sabe algo sobre isso? Trabalhei 19 anos nos registros de terras do condado antes que substituíssem metade de nós por computadores e chamassem isso de progresso. Margaret puxou o mapa de Thomas para mais perto. Lillian secou as mãos numa toalha e se inclinou sobre ele. Pela primeira vez desde que Margaret encontrara a palavra servidão, outra pessoa viu o que ela via. Esta faixa aqui, disse Lillian, tocando a linha sombreada. Isso é linguagem ferroviária antiga. Direitos de acesso, direitos de utilidades, às vezes cláusulas de uso beneficente se a terra foi doada ou transferida sob condição. Uso beneficente depende da escritura. Algumas estações foram construídas em terras que famílias deram à ferrovia porque queriam que o serviço chegasse à cidade. Quando essas linhas fechavam, a terra nem sempre era transferida de forma limpa. As pessoas esquecem que o papel tem memória mais longa que as famílias. Margaret recostou-se lentamente. O papel tem memória mais longa que as famílias. Na manhã seguinte, Calvin chegou com uma mesa dobrável, 2 cadeiras desencontradas e uma caixa de enlatados que, segundo ele, estavam ocupando espaço na loja. Parou quando Lillian saiu da sala de bagagens carregando uma vassoura. "Agora você coleciona pessoas?" perguntou a Margaret. "Só as úteis." Lillian ergueu a vassoura. "Venho com referências." À tarde, a estação cheirava levemente a sopa, lã úmida e serragem. Não exatamente agradável, mas não mais morta. Margaret e Lillian limparam os bancos da sala de espera. Calvin consertou a porta da plataforma para que fechasse sem gemer. Alguém da barbearia deixou uma antiga cafeteira depois que Calvin mencionou que a estação tinha uma situação. Ao anoitecer, Margaret possuía 3 cobertores a mais do que pela manhã. A mudança era tão pequena que nenhum jornal teria notado. Mas Margaret notou. Um cômodo se tornava diferente quando mais de uma pessoa esperava que a manhã chegasse ali. 2 dias depois, uma jovem apareceu na plataforma com um garotinho adormecido contra o ombro. Ela não tinha mais de 30 anos, cabelos molhados colados às bochechas e uma mochila pendurada em um braço. O menino vestia pijamas de dinossauro sob um casaco grande demais. "Desculpe", disse ela antes que Margaret pudesse falar. "O Sr. Brooks disse que talvez a senhora soubesse onde eu poderia ir por uma noite." Margaret viu o hematoma meio escondido sob a gola da jovem e não fez a pergunta que a obrigaria a mentir. "Qual é o seu nome?" "Grace. Grace Miller." "Este Noah." O menino se mexeu, mas não acordou. Atrás de Margaret, Lillian avançou, já estendendo a mão para a mochila. "A sala de bagagens está ocupada, mas o banco da sala de espera é melhor que um carro." Os olhos de Grace se encheram tão rápido que ela virou o rosto. "Posso pagar alguma coisa semana que vem." Margaret olhou para a pequena mão de Noah curvada contra o casaco da mãe. "Você pode ajudar a dobrar cobertores amanhã." Grace assentiu, incapaz de falar. Naquela noite, Bellwether Station abrigou 4 pessoas. Margaret ficou acordada depois que os outros dormiram, ouvindo a chuva diminuir e o velho prédio respirar ao redor. Lillian roncava baixo atrás da cortina. Grace deitava no banco da sala de espera com Noah junto ao lado, um braço em volta dele como se o mundo ainda pudesse tentar levá-lo. Margaret tocou a chave de latão no bolso. Viera à estação porque seus filhos a deixaram sem lugar para ficar de pé. Acreditara que sobreviver significava manter-se aquecida, seca e fora de alcance. Mas, ao olhar ao redor da sala de espera escura, entendeu que Thomas lhe deixara mais que uma porta trancada. Ele lhe deixara um lugar construído para chegadas, e talvez, se ela fosse corajosa o bastante, ele pudesse se tornar um lugar onde os descartados não precisassem continuar seguindo adiante. Ao fim da 2ª semana, Bellwether Station deixara de parecer um lugar onde alguém havia se refugiado e começara a parecer um lugar para onde as pessoas voltavam. Não aconteceu de maneira grandiosa. Nenhuma fita foi cortada. Nenhum funcionário apertou a mão de Margaret. A mudança veio em pequenos atos teimosos. Calvin substituiu as piores tábuas da plataforma com madeira que dizia estar torta demais para vender, embora Margaret notasse que ele media cada peça antes de carregá-la na caminhonete. Lillian criou um livro-caixa a partir de um velho caderno escolar e anotou cada cobertor doado, lata de sopa, ferramenta e dólar, porque dizia que gentileza sem registros podia virar confusão quando os problemas chegassem.
Grace esfregou as janelas da sala de espera até a luz cinzenta entrar sem vergonha. Noah desenhou trens em papel de rascunho e os colou na parede perto do balcão. Margaret trabalhava de manhã, até o corpo lhe dizer a verdade sobre ter 74 anos. Quando as mãos endureciam, ela separava papéis. Quando os joelhos doíam, etiquetava prateleiras. Quando a exaustão pressionava atrás dos olhos, sentava-se à velha janela da bilheteria e fazia listas em vez de fingir que não precisava descansar. Isso também era uma forma de sabedoria. A sala de espera se tornou o coração da estação. Uma mesa dobrável ficava onde estranhos um dia fizeram fila por bilhetes. Uma cafeteira ficava ao lado de canecas desencontradas. Alguém doou uma panela elétrica com apenas 2 temperaturas, quente demais e não quente o suficiente. Lillian pendurou um aviso escrito à mão na parede. Se usar, limpe. Se comer, agradeça. Se dormir aqui, deixe outra pessoa dormir em segurança também. Margaret leu a placa 2 vezes e disse: "Isso parece rígido." "Parece necessário", respondeu Lillian. Grace sorriu pela primeira vez sem pedir desculpas por isso. O nome veio de Noah. Ele coloria no chão enquanto Margaret e Calvin discutiam gentilmente como chamar o lugar. Calvin sugeriu Parada Comunitária Bellwether. Lillian disse que isso parecia banheiro público. Grace propôs a Casa da Estação, mas Margaret disse que provavelmente já havia uma dúzia com esse nome. Noah levantou os olhos do desenho de um trem vermelho e disse: "Devia ser The Last Stop, porque as pessoas vêm aqui quando não sabem mais para onde ir." Ninguém falou por alguns segundos. Então Margaret pegou o lápis atrás da orelha e anotou: "The Last Stop House." Calvin fez a placa com uma tábua resgatada do velho galpão de cargas. Grace pintou as letras de azul porque era a única tinta suficiente. Lillian insistiu em acrescentar uma borda branca para que não parecesse um aviso do Departamento de Estradas. Margaret os observou trabalhar dos degraus da plataforma, com a jaqueta de Thomas nos ombros, e sentiu algo dentro de si se soltar, algo que estava apertado desde o dia em que a placa de vende-se apareceu no gramado. Quando a placa subiu, alguns carros diminuíram na estrada de serviço. Na manhã seguinte, mais pessoas souberam. Uma mulher da igreja metodista trouxe toalhas. O barbeiro trouxe café em lata e fingiu que não viera para olhar. Um eletricista aposentado chamado Sr. Alvarez ofereceu-se para inspecionar a fiação antiga, para ninguém morrer tentando ser nobre. 2 adolescentes da escola apareceram com sacos de lixo depois que a professora de civismo atribuiu horas de voluntariado. Nem todos aprovaram. Alguém deixou um bilhete sob a porta da plataforma que dizia: "Isto não é um abrigo." Outra pessoa postou uma foto online com a legenda: "Velha transforma a estação condenada em acampamento de vagabundos." Richard viu aquela postagem antes de Margaret. Mas, antes de chegar a ele, chegou a uma jovem repórter chamada Anna Keane. Anna trabalhava para o Bellwether Ledger, um jornal local que sobrevivia de reuniões do conselho escolar, obituários, futebol de ensino médio e disputas de imposto do condado. Ela chegou com uma câmera no pescoço e botas de chuva limpas demais para a estrada de serviço. "Estou procurando a senhora Whitmore", disse. Margaret consertava uma gaveta atrás do balcão. Não se levantou. Depende de quem pergunta. "Anna Keane, Bellwether Ledger. Soube que a senhora comprou a velha estação." "Soube certo. E está deixando pessoas ficarem aqui." Margaret colocou a chave de fenda no balcão. "Estou deixando pessoas não congelarem." A expressão de Anna mudou. O rosto ensaiado de jornalista suavizou para algo mais jovem. "Posso perguntar por quê?" Margaret olhou para a sala de espera, onde Grace ajudava Noah a abotoar o casaco. Lillian registrava latas doadas no livro, e Calvin discutia com o Sr. Alvarez sobre aterramento de fios perto de tijolo úmido. "Porque alguém deveria ter feito essa pergunta antes que precisassem de um lugar como este", disse Margaret. Anna ficou 2 horas. Fotografou a placa, a bilheteria restaurada, os bancos antigos com cobertores dobrados e os desenhos de trem de Noah. Entrevistou Lillian, que deu o nome completo e disse: "Meu filho achou que se livrar do meu trailer significava se livrar da responsabilidade. Ele estava errado." Grace não deu detalhes, apenas disse: "Esta foi a primeira porta em que bati onde ninguém me pediu para provar que eu merecia ajuda." Quando Anna perguntou a Margaret sobre seus próprios filhos, Margaret não respondeu diretamente.
Este prédio foi chamado de inútil, disse ela. Eu também, em palavras mais educadas. Acontece que nós dois ainda tínhamos trabalho a fazer. O artigo saiu 2 dias depois. Viúva de 74 anos transforma estação abandonada em refúgio seguro. A fotografia mostrava Margaret de pé, sob a placa The Last Stop House, sem sorrir exatamente, mas olhando direto para a câmera com a jaqueta ferroviária de Thomas abotoada até o pescoço. Atrás dela, as velhas janelas da estação brilhavam com luz da tarde. O artigo se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava. Pessoas o compartilharam com comentários que Margaret não sabia como sentir. Alguns a chamavam de inspiradora, outros de imprudente. Alguns perguntavam por que a cidade deixara uma velha fazer o que agências não conseguiram. Uns poucos perguntavam se o prédio era legal. Essa última pergunta importava. Lillian recortou o artigo e o colocou no livro-caixa. Atenção pública traz caçarola e problema em igual medida. Margaret sabia que ela estava certa. Naquela tarde, enquanto organizava a antiga sala de bagagens, Margaret encontrou a pista seguinte. Aconteceu porque Noah perdeu um trem de brinquedo sob um armário de madeira rachado perto da parede dos fundos. Grace tentou alcançá-lo com um cabo de vassoura, mas o armário se deslocou e revelou uma fresta estreita atrás dele. Margaret trouxe a lanterna. Na parede, escondida havia anos atrás do armário, havia uma pequena placa de metal coberta de poeira. Ela a limpou com a manga. Acesso à propriedade corredor de manutenção do truste ferroviário, autorizado por T.W. 1986. Thomas outra vez. Abaixo da placa, alguém havia entalhado uma pequena seta apontando para baixo. Calvin arrancou uma tábua solta do chão perto da parede. Debaixo dela não havia terra aberta, mas uma escotilha metálica com uma alça embutida. Lillian, de pé atrás deles com o livro-caixa apertado contra o peito, sussurrou. Isso não aparece em nenhuma planta pública que eu já tenha visto. Margaret sentiu a chave de latão no bolso ficar pesada. Antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Richard. Ela deixou tocar até parar. Então Elaine ligou. Depois Peter. 3 nomes brilhando um após o outro na tela rachada. Grace parecia assustada. Lillian parecia furiosa. Calvin olhou para a plataforma como se já esperasse carros chegando. Margaret virou o telefone com a tela para baixo no balcão. Eles encontraram o artigo, disse ela. Lá fora, um vento frio percorreu os trilhos e sacudiu a nova placa. The Last Stop House manteve-se firme nos ganchos. Mas Margaret entendeu que, daquele ponto em diante, a estação já não estava escondida. E ela também não. Richard chegou na manhã seguinte em um SUV preto limpo demais para a estrada de serviço. Elaine estava com ele, sentada rígida no banco do passageiro, com um lenço cuidadosamente amarrado no pescoço e um rosto arrumado em preocupação. Peter veio no próprio carro alguns minutos depois, como se até sua culpa precisasse de transporte separado. Margaret os viu pela janela da sala de espera. Lillian murmurou. Problema usa sapatos bons. Grace recolheu os desenhos de Noah da mesa, com movimentos rápidos e assustados. Calvin, que apertava uma dobradiça solta perto do balcão, largou a chave de fenda e olhou para Margaret. Quer que a gente saia? Perguntou. Não, disse Margaret. Quero testemunhas. Richard subiu na plataforma sem olhar para a placa, para as janelas consertadas ou para as tábuas varridas sob seus pés. Seus olhos passaram por tudo que provava que Margaret não desmoronara e foram direto para as pessoas lá dentro. Mãe, disse ele, abrindo a porta da plataforma. Precisamos conversar. Margaret ficou atrás do balcão da bilheteria. Não era um trono, nem uma muralha, nem muita proteção, mas um dia fora um lugar onde viajantes pediam direção, e isso parecia apropriado. Você sabe onde está o café, disse ela. O olhar de Elaine passou por Lillian, Grace, Noah e os cobertores doados empilhados no banco. Mãe, isso não tem graça. Eu não estava brincando. Richard tirou as luvas de couro dedo por dedo. Você desapareceu de casa, evitou sua admissão marcada na Rose Band, comprou uma estrutura condenada e agora aparentemente está abrigando estranhos num prédio inseguro. Você entende a gravidade disso? Margaret olhou para Peter. Bom dia para você também. A boca de Peter se moveu. Oi, mãe. Elaine se aproximou, baixando a voz como se ternura pudesse suavizar controle. Nós ficamos apavorados. Você não atendia,
Não sabíamos onde estava. Sabiam o bastante para vir aqui. Vimos o artigo, disse Richard. A maioria das pessoas viu. Esse artigo faz nossa família parecer negligente. Lillian riu uma vez à mesa. Imagine só. Richard virou-se para ela. E você é? Uma mulher bebendo café dentro de casa porque sua mãe tem maneiras melhores que as suas. Lillian, disse Margaret suavemente. Não, estou curiosa, respondeu Lillian. Ele sempre começa com acusação antes de dizer olá? O rosto de Elaine se contraiu. Esse é exatamente o problema, mãe. Essas pessoas estão influenciando você. Essas pessoas sabem meu nome, disse Margaret. Vocês estavam me chamando de a situação na semana passada. Richard colocou uma pasta sobre o balcão. Margaret não a tocou. Um inspetor virá dentro de 1 hora, disse ele. Houve uma denúncia. Calvin cruzou os braços. Anônima, imagino. Richard o ignorou. Este prédio não tem permissão para funcionar como abrigo. Não atende ao código residencial. Não possui aquecimento adequado. Sistema elétrico certificado. Aprovação de ocupação nem cobertura de responsabilidade civil. Margaret olhou ao redor da velha estação. As tábuas imperfeitas, a mesa emprestada, os cobertores, a cafeteira, os desenhos da criança, as pessoas que dormiram sob um teto porque ela se recusou a fechar a porta. Você parece muito informado para um filho preocupado. Falei com a prefeitura. Quando? O silêncio de Richard respondeu. Elaine apertou a bolsa com as 2 mãos. Mãe, por favor. Não queremos que isso fique feio. Margaret olhou para a filha. Então por que vocês trouxeram o feio com vocês? Peter encarava o chão. Lá fora, outro veículo desceu a estrada de serviço. Uma caminhonete branca da cidade parou ao lado do SUV de Richard. Uma mulher de casaco azul marinho saiu carregando uma prancheta. Tinha cerca de 50 anos, cabelos escuros curtos, botas práticas e a expressão cansada de quem passara anos sendo culpada por regras que não escrevera. Senhora Whitmore, chamou. Margaret abriu a porta antes que Richard pudesse. Sue Margaret. Clara Hanson, inspetora de edificações da cidade. Richard se moveu depressa demais para o lado dela. Obrigado por vir. Clara lhe lançou um breve olhar. Eu sei quem ligou, Sr. Whitmore. O maxilar de Richard mudou. Margaret gostou um pouco de Clara por isso. A inspeção durou quase 1 hora. Clara verificou as tábuas da plataforma, as janelas tapadas, o fogareiro, a fiação antiga, a fonte de água, as saídas, a escadaria inferior e o cômodo onde Grace e Noah haviam dormido. Ela não foi cruel. Isso quase tornou tudo pior. Pessoas cruéis podiam ser descartadas. Pessoas justas com más notícias precisavam ser ouvidas. Isto não está aprovado para ocupação, disse Clara por fim. A mão de Grace apertou o ombro de Noah. Margaret assentiu. O que precisa mudar? Richard interveio. Mãe, essa não é a pergunta. A pergunta é se você deveria estar aqui. Não, disse Clara, ainda olhando para Margaret. Essa não é a minha pergunta. Minha pergunta é se o prédio pode ser tornado seguro. Margaret sentiu o cômodo respirar. Calvin perguntou. Pode? Clara bateu a caneta na prancheta. Estruturalmente, a sala de espera principal está melhor do que eu esperava. A plataforma precisa de trabalho. A parte elétrica deve ser inspecionada por um profissional licenciado. Nada de aquecimento com chama aberta. Extintores, detectores de fumaça, saídas desobstruídas, plano de saneamento, pedido de ocupação temporária e nenhuma pernoite até os requisitos mínimos serem atendidos. O rosto de Grace desabou. Lillian se levantou. E onde exatamente sugere que as pessoas durmam esta noite? A expressão de Clara mudou, mas a prancheta permaneceu firme. Não tenho autoridade para resolver isso. Que conveniente, disse Lillian. Também é verdade. Margaret ergueu a mão antes que a discussão se afiasse. Quanto tempo eu tenho? Clara olhou para Richard, depois para Margaret. Normalmente, eu emitiria uma ordem imediata de fechamento. Richard relaxou. Mas, continuou Clara, como o artigo criou atenção pública, como melhorias já começaram e como não vejo evidência de operação comercial, posso emitir uma notificação corretiva de 72 horas antes de escalar. O rosto de Richard endureceu. 72 horas é imprudente. Também é deixar pessoas sem ter para onde ir, disse Clara. Minha notificação não é permissão, é prazo.
Margaret aceitou o papel. 72 horas. 3 dias para fazer o que pessoas mais jovens, com dinheiro, caminhonetes, empreiteiros e verbas municipais, não tinham feito em anos. Elaine se aproximou. Mãe, venha para casa conosco. Por favor. Podemos conversar sobre tudo isso num lugar seguro. Que casa? Perguntou Margaret. Aqui vocês venderam. Hélène Corrou. Richard Temes passou. Temporariamente, disse Richard. A palavra era tão familiar que Margaret quase sorriu. Temporário fora o quarto na casa de repouso. Temporária fora a perda de sua cozinha. Temporária fora cada decisão que queriam que ela aceitasse permanentemente. Não, disse ela. Richard inclinou-se para a frente. Então vou peticionar ao tribunal. Peter finalmente levantou os olhos. Rich. Não, disparou Richard. Chega. Ela está colocando a si mesma e aos outros em perigo. Está sendo encorajada por estranhos. Está usando mal recursos da família. A voz de Margaret cortou a dele. Recursos da família? Ele percebeu o erro tarde demais. Minha casa foi vendida, disse ela. Meus pertences foram encaixotados. Uma conta para meus cuidados estava sendo arranjada sem meu consentimento. E agora uma estação de $9 que comprei com meu próprio dinheiro também é recurso da família? Elaine sussurrou. Não foi isso que ele quis dizer. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Noah, assustado com as vozes altas, começou a chorar baixinho. Grace o ergueu. Margaret viu Richard olhar para a criança como se ela fosse evidência, não um menino. Aquilo decidiu algo nela. Ela caminhou até a parede da sala de bagagens e parou ao lado da tábua solta que Calvin ainda não recolocara. A placa permanecia visível, suas letras limpas o bastante para ler. Acesso à propriedade corredor de manutenção do truste ferroviário, autorizado por T.W. Itendil by Pacheleu. Richard a viu. Pela primeira vez desde que chegara, sua confiança vacilou. O que é isso? Perguntou. Eu ainda não sei. Ele deu um passo mais perto. Calvin entrou em seu caminho. Cuidado. O piso está aberto. Richard olhou além dele para a escotilha. Esta área não estava no anúncio do leilão. Não, disse Margaret. Não estava. Elaine veio até a porta, pálida agora. Mãe, o que TW significa? Margaret tocou a chave de latão pelo bolso do casaco. Thomas Whitmore. Os olhos de Peter se arregalaram. Richard se recuperou rápido. Rápido demais. Então isso pode complicar a propriedade. Você não deve tocar em mais nada sem orientação jurídica. Pela primeira vez, disse Margaret. Concordamos. Ela se virou para Clara. Se eu entrar com pedido de conformidade temporária e solicitar os antigos registros do truste ferroviário, seu escritório os receberá? Clara olhou da placa para a escotilha, depois para Richard. Se existirem, sim. Eles existem, disse Lillian atrás da mesa. O papel tem memória mais longa que as famílias. O telefone de Richard vibrou. Ele olhou a tela e Margaret viu o nome antes que ele o virasse. Darrow Development. Não era advogado, não era médico, não era husband. Um incorporador. O cômodo pareceu se estreitar ao redor daquela pequena traição. Margaret não o acusou. Ainda não. Algumas verdades eram mais fortes quando deixadas amadurecer diante de testemunhas. Clara entregou a Margaret uma cópia da notificação. 72 horas, Sra. Whitmore. Depois disso, preciso agir. Margaret dobrou o papel com cuidado e o colocou no livro de Lillian. Richard observou o livro como se percebesse pela primeira vez que Margaret não estava sozinha, não estava confusa e não estava sem registro. Quando seus filhos saíram, Elaine parou na porta da plataforma. Mãe, disse ela mais baixo agora, você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Margaret olhou para a filha e por um momento viu a garotinha que um dia recolhia pedras ao lado dos trilhos. Não, Elaine, disse ela. Estou tornando mais difícil tomar. As portas do SUV se fecharam lá fora. Poeira subiu atrás dos pneus enquanto eles iam embora. Dentro da estação, ninguém falou até a estrada de serviço ficar silenciosa. Então Calvin pegou a chave de fenda. 72 horas, disse ele. Lillian abriu o livro em uma página nova. Grace limpou o rosto de Noah. Margaret tirou a chave de latão, olhou para a escotilha e sentiu o velho prédio esperando sob seus pés. Então é melhor descobrirmos o que Thomas nos deixou, disse ela. As primeiras 24 horas depois da notificação de Clara Hanson passaram num borrão de listas,
telefonemas e pessoas chegando com urgência. Calvin encontrou um eletricista licenciado disposto a inspecionar a estação depois do jantar. O Sr. Alvarez verificou cada cabo temporário. Lillian sentou-se à mesa dobrável com o livro, transformando dinheiro doado em colunas, recibos e provas. Grace levou Noah para o porão da igreja à noite, mas voltava todas as manhãs com café e toalhas limpas, recusando-se a desmoronar. Margaret dormiu pouco. O prazo não era apenas sobre reparos. Richard deixara isso claro. Se a estação falhasse na inspeção, ele a usaria como prova de que ela era instável, imprudente e incapaz de cuidar de si. Transformaria o prédio em sintoma. Transformaria sua bondade em diagnóstico. Na segunda noite, o tempo mudou. Nuvens cobriram Bellwether em camadas pesadas, e o vento veio forte do oeste, sacudindo a nova placa até Calvin subir numa escada e acrescentar 2 parafusos. O rádio local alertava sobre chuva intensa, estradas alagadas e quedas de energia. Claro, disse Lillian, colando recibos no livro. A verdade nunca chega num dia ensolarado. Às 9 horas, a chuva martelava o telhado. A água entrou por 3 lugares que Margaret achara remendados. A porta da plataforma sacudia contra a nova trava. Em algum lugar abaixo do piso, metal gemeu. Então a lanterna à bateria piscou, e a sala de espera caiu na escuridão. Grace ofegou. Noah começou a chorar. Está tudo bem, chamou Margaret. Ninguém se mova rápido. Calvin acendeu a lanterna. O Sr. Alvarez praguejou baixo perto do armário de serviço. O disjuntor que haviam testado à tarde desarmara, mas, quando Alvarez verificou o painel, franziu a testa. A linha temporária principal está bem, disse ele. Algo antigo está puxando de baixo. Margaret já sabia. A escotilha. Eles afastaram o armário, levantaram a tábua solta e expuseram a alça metálica. A chave de latão estava quente do bolso de Margaret, quando ela a enfiou na fechadura da escotilha. Desta vez, girou. A escotilha se abriu com um suspiro úmido. Uma escada descia para a escuridão. Não, disse Calvin imediatamente. Você não vai descer aí primeiro. Margaret olhou para ele. Sou a única que sabe o que significam as marcações de Thomas. Você também é aquela de quem todos aqui precisam viva. Isso a deteve, porque era verdade. Calvin desceu primeiro com a lanterna entre os dentes. Margaret o seguiu devagar, um degrau por vez. Abaixo não havia um porão, mas um estreito corredor de tijolos sob a sala de bagagens. Conduítes antigos alinhavam a parede. A poeira era espessa, exceto em um ponto onde a água infiltrara. No fim do corredor estava a porta de aço da passagem inferior, a mesma sala elétrica auxiliar que Margaret encontrara dias antes. Deste lado, abria-se com uma simples trava. Dentro havia um cômodo apertado com painéis mortos, antigos isoladores cerâmicos, uma bancada e prateleiras cheias de etiquetas de manutenção. Na parede do fundo, sob uma lona endurecida pelo tempo, havia uma caixa metálica cinza. Margaret soube antes de tocá-la. Thomas não escondera tesouro como pessoas gananciosas imaginavam tesouro. Ele escondera papel. A caixa continha um tubo de mapas de couro, 3 envelopes lacrados, cópias de escrituras amarradas com barbante de algodão e uma carta endereçada com a letra de Thomas. Para Margaret, se tentara entorná-la pequena. Ela precisou sentar-se antes de abrir. Calvin virou a lanterna para o chão, dando-lhe a privacidade possível. A carta de Thomas não era longa. Ele escreveu que a terra da Bellwether Station era mais complicada do que os registros do condado sugeriam. Parte da plataforma e o corredor inferior de manutenção haviam sido transferidos para o Bellwether Rail Trust em 1986, depois que a ferrovia abandonou o serviço de passageiros. O trust tinha um único propósito. Se a estação algum dia deixasse de funcionar como propriedade de transporte, a estrutura remanescente e a servidão deveriam ser preservadas para benefício público, especialmente abrigo, ajuda emergencial e apoio a idosos. Margaret pressionou a mão contra a boca. Thomas descobrira o trust enquanto revisava antigos mapas de transferência. Registrara diagramas corrigidos, cópias da escritura condicional e um pedido de preservação. Mas antes que o condado agisse, a liderança mudou. Os registros foram encaixotados e o assunto desapareceu em armazenamento. Ele guardou cópias porque não confiava no silêncio. O último envelope continha algo mais recente. Uma carta da Darrow Development,
datada de 8 meses antes, oferecia comprar todas as parcelas adjacentes relacionadas à estação, servidões e direitos de acesso contestados, de qualquer parte familiar capaz de ajudar a eliminar objeções. Anexo havia uma impressão de e-mail entre Richard Whitmore e o gerente de aquisições da Darrow. Margaret leu apenas algumas linhas antes que o peito ficasse frio. Se minha mãe for declarada incapaz de administrar decisões de propriedade, posso ajudar a consolidar a questão rapidamente. Havia também uma nota do advogado que preparara os documentos de venda da Maple Ridge Lane. Ele escrevera que Margaret não deveria ser informada sobre questões não resolvidas do truste ferroviário até que a família assegurasse controle sobre seus bens. Por vários segundos, a tempestade foi a única voz no cômodo. Calvin disse uma palavra que Margaret nunca o ouvira usar diante de mulheres. Ela dobrou os papéis com cuidado. Suas mãos tremiam agora, mas não de fraqueza. A raiva, quando tinha um lugar verdadeiro onde ficar, podia se tornar muito firme. Eles levaram a caixa para cima. Pela manhã, a estrada de serviço estava alagada em 2 pontos baixos. Mas Clara Hanson chegou mesmo assim de botas de borracha, seguida por Samuel Ortiz dos registros do condado, Anna Keane com sua câmera, Richard, Elaine, Peter e o advogado da Darrow em uma capa de chuva cara. Richard parecia cansado e furioso. Mãe, disse ele, seja lá o que você acha que encontrou, precisa deixar profissionais cuidarem disso. Margaret colocou a caixa metálica de Thomas sobre a mesa dobrável. Este profissional? Perguntou, colocando a nota do advogado sobre a mesa. Ou este? Colocou o e-mail da Darrow ao lado. Peter deu o primeiro passo. O que é isso? Pergunte ao seu irmão. O rosto de Richard perdeu a cor, depois endureceu. Isso está fora de contexto. Samuel Ortiz examinou as cópias das escrituras. Clara leu a linguagem do truste 2 vezes. Anna ainda não tirou fotos. Esperou até a verdade terminar de pousar. O advogado da Darrow estendeu a mão para um documento. Lillian bateu na mão dele com o livro-caixa. Cópias, disse ela. O senhor pode solicitar cópias. Clara olhou para Richard. Senhor Whitmore, foi o senhor que fez a denúncia sobre ocupação insegura? Eu estava preocupado. Também estava em comunicação com a Darrow Development sobre eliminar direitos de acesso. Isso não tem nada a ver com minha mãe dormindo num prédio condenado. Margaret ergueu o documento do truste. Este prédio nunca foi apenas condenado, foi enterrado. A voz de Samuel era baixa, mas firme. Estas cópias correspondem a números de índice do antigo sistema de armazenamento ferroviário. Posso verificá-las hoje. Se forem válidas, o leilão transferiu apenas o interesse disponível do condado, não extinguiu as obrigações do truste. O que isso significa? Sussurrou Elaine. Significa, disse Clara, que sua mãe pode ser a guardiã legal de uma propriedade que a cidade nunca deveria ter tratado como excedente comum. Richard encarou a mesa. Pela primeira vez, não tinha frase preparada. Margaret olhou para ele e viu não um monstro, mas algo mais triste. Um filho que aprendera a chamar ganância de praticidade porque soava mais limpo. Você vendeu minha casa, disse ela. Tentou vender meu julgamento. E quando encontrei uma porta que você não sabia que existia, chamou isso de perigo. Elaine começou a chorar, mas Margaret ainda não suavizou. Peter pegou a carta de Thomas com mãos trêmulas. Leu a primeira linha e cobriu o rosto. Lá fora, a chuva diminuiu. Uma faixa pálida de luz apareceu além dos trilhos. Clara tirou a ordem de fechamento da prancheta e escreveu sobre ela em letras grandes. Revisão de conformidade temporária, estendida pendente de verificação do truste. A estação ainda precisa de trabalho, disse a Margaret. Muito. Margaret assentiu. A maioria das coisas que vale a pena salvar também precisa. Anna finalmente ergueu a câmera, mas a fotografia que tirou não foi da vergonha de Richard. Foi da mão de Margaret repousando sobre a caixa metálica de Thomas, a chave de latão ao lado, o livro de Lillian aberto e a primeira luz limpa da manhã atravessando o velho balcão. Ninguém aplaudiu. Isso teria tornado tudo menor. Em vez disso, as pessoas foram trabalhar. Calvin verificou a porta da plataforma. Lillian copiou números de documentos. Grace preparou café da manhã para Noah com aveia doada. Samuel ligou para o arquivo do condado. Clara mediu as saídas outra vez, e Margaret ficou por um momento silencioso à janela,
vendo a água da chuva correr pelos trilhos antigos em direção a um lugar que não conseguia ver. Thomas não a salvara deixando dinheiro. Ele a salvara confiando que ela saberia o que fazer com a verdade. A verdade não consertou tudo até o pôr do sol. Essa foi a primeira lição que Margaret aprendeu depois que a caixa metálica de Thomas veio à luz. Richard não caiu de joelhos. Elaine não entendeu de repente cada ferida que ajudara a abrir. Peter não se tornou corajoso em uma única manhã. O condado não agitou uma varinha mágica sobre fiação quebrada, tábuas rachadas e manchas de água. A estação ainda era fria em certos lugares, ainda danificada, ainda complicada. Mas a direção do poder havia mudado. Em 2 semanas, Samuel Ortiz verificou os documentos do truste ferroviário no arquivo do condado. Clara Hanson colocou The Last Stop House sob uma revisão temporária de restauração e benefício público, em vez de uma ordem de fechamento. O artigo de acompanhamento de Anakin foi menos sentimental e mais perigoso. Publicou datas, números de documentos e a expressão obrigações de truste não resolvidas. A Darrow Development retirou seu interesse antes que alguém da empresa aceitasse uma entrevista. O advogado que preparara os documentos de venda da casa de Margaret, de repente tornou-se difícil de localizar. Richard ligou 3 vezes antes de Margaret atender. Quando finalmente atendeu, ele disse: "Mãe, acho que deveríamos conversar em particular." Margaret estava no balcão da bilheteria, olhando para o novo detector de fumaça que Calvin instalara acima da porta. "Já conversamos em particular. Particular foi onde você tomou decisões sobre mim." Houve uma pausa. "Cometi erros", disse Richard. "Não", respondeu Margaret. "Você fez planos. Erro é quando se esquece o leite no mercado. Planos têm pastas, telefonemas e incorporadores." Ele nada disse. Ela não desligou. Aquilo não era perdão. Era disciplina. "Se quiser falar comigo", disse ela, "pode vir aqui no sábado às 10. Calvin estará presente. Lillian tomará notas. E você não levantará a voz neste prédio. Este prédio agora está entre a família?" "Não, Richard. Este prédio é o motivo pelo qual ainda tenho limites." No sábado, Richard veio. Parecia menor sem a certeza. Não exatamente humilde, mas menos polido. Não trouxe pasta, o que Margaret considerou um começo. Elaine também veio, carregando um prato coberto com as 2 mãos, como se comida pudesse pedir desculpas antes dela. Peter chegou cedo e não se sentou. Foi direto a Calvin e perguntou onde precisava de ajuda. Calvin lhe entregou uma caixa de parafusos. Corrimão da plataforma. Peter assentiu, tirou o casaco e foi para fora. Margaret observou pela janela seu filho caçula ajoelhar-se ao lado de uma tábua empenada no frio. Ele não olhou para trás para ver se ela notava. Isso fez importar mais. Lá dentro, Elaine chorou. "Pensei que estávamos ajudando", disse ela. Margaret sentou-se diante dela à mesa dobrável. "Às vezes as pessoas usam ajuda como forma de evitar ouvir." Elaine enxugou o rosto. "Eu tinha medo de que você caísse, medo de que adoecesse, medo de que tudo virasse minha responsabilidade." "Eu também tinha medo", disse Margaret. "A diferença é que você tentou resolver seu medo, tirando minhas escolhas." Elaine baixou a cabeça. Margaret não estendeu a mão por cima da mesa. "Ainda não. Amor não exigia fingir que a ferida estava limpa. O pedido de desculpas de Richard foi mais difícil. Ele admitiu o contato com a Darrow apenas depois que Lillian colocou o e-mail impresso entre eles. Disse que achava que a terra da estação poderia ajudar a pagar pelos cuidados de Margaret. Disse que estava sob pressão. Disse que o advogado fizera tudo parecer simples. Cada frase tentava vestir a ganância com roupa de trabalho. Margaret escutou até que ele ficasse sem coberturas. Então disse: "Você queria que eu fosse declarada incapaz, porque eu estava entre você e algo que você queria." O rosto de Richard se contraiu, então se quebrou de um jeito que Margaret não esperava. "Eu não pensei nisso assim. Isso não é desculpa. É o problema." Ele assentiu uma vez. Pela primeira vez, não discutiu. As consequências vieram devagar, como consequências reais costumam vir. A venda da casa foi revisada. A conta de cuidados foi congelada enquanto aguardava a investigação. Richard renunciou a um conselho local depois que o artigo de Anna levantou perguntas. O advogado enfrentou investigação. Nada disso devolveu a Margaret a Maple Ridge Lane. A pereira, a parede da lavanderia, o corrimão azul da varanda agora
pertenciam à memória e à papelada. Ela lamentou isso em particular. Algumas manhãs, a perda ainda chegava antes do café, mas a cada dia, The Last Stop House pedia algo de suas mãos, e o trabalho impedia que o luto se tornasse um quarto trancado. Na primavera, a estação tinha aquecimento na sala de espera principal, fiação inspecionada, extintores, um banheiro funcionando e um certificado temporário de ocupação emoldurado ao lado das regras de Lillian. A sala de bagagens tornou-se dormitório feminino com camas doadas e cortinas que Grace costurou de lençóis velhos. A bilheteria tornou-se o pequeno escritório de Margaret, embora ela ainda a chamasse de o balcão. O corredor inferior foi limpo, reforçado e documentado, não mais escondido. Uma placa de latão foi montada ao lado da porta. Sala Memorial Thomas Whitmore, para aqueles que mantiveram a linha aberta. Peter fez a moldura sozinho. Não perguntou a Margaret se aquilo consertava as coisas. Parecia entender que consertar não era um único ato. Era repetição. Era aparecer quando ninguém o elogiava por isso. Ele vinha todos os sábados. Às vezes conversavam, às vezes apenas trabalhavam. Elaine começou a voluntariar uma vez por mês, primeiro em silêncio rígido, depois com mais utilidade do que lágrimas. Richard ficou afastado por muito tempo. Margaret não o perseguiu. A porta estava aberta para responsabilidade, não para controle. Essa distinção tornou-se uma das regras da casa. The Last Stop House foi colocada em um novo truste comunitário antes do aniversário de 75 anos de Margaret. Não no nome de Richard, não no de Elaine, nem mesmo no de Peter. O conselho incluía Clara, Samuel, Lillian, Calvin, Grace e 2 membros rotativos da comunidade. Margaret assinou os documentos com a chave de latão de Thomas sobre a mesa, ao lado de sua caneta. Ela não construiu o lugar para que alguém herdasse poder sobre ele. Construiu para que ninguém pudesse fechar a porta com facilidade outra vez. No primeiro aniversário do dia em que comprou Bellwether Station por $9, a plataforma estava cheia. Não houve discursos longos o bastante para estragar o momento. Calvin grelhava cachorros quentes sob uma cobertura emprestada. Lillian guardava o pote de doações como um cofre de banco. Grace ria enquanto Noah corria pela plataforma com um chapéu de condutor de papel. Clara ficou perto da placa de saída, fingindo não estar orgulhosa de como ela fora bem instalada. Samuel trouxe cópias dos registros verificados do Trust em uma pasta azul e as entregou a Margaret como se fossem uma medalha. Peter chegou carregando um pequeno banco de madeira feito de tábuas recuperadas da plataforma. No encosto, havia entalhado, para Maggie e Thomas. A última parada nunca foi o fim. Margaret tocou as letras com 2 dedos. Por um tempo, não conseguiu falar. Perto do pôr do sol, depois que a maioria das pessoas havia comido, conversado e entrado para tomar café, Margaret sentou-se naquele banco de frente para os trilhos. Flores silvestres começaram a crescer além do cascalho, onde o antigo desvio se curvava em direção aos campos. Os trilhos estavam enferrujados, mas na luz da tarde ainda brilhavam em linhas finas. Elaine saiu e se sentou ao lado dela, deixando espaço entre as duas. "Você acha que algum dia vai nos perdoar?" perguntou. Margaret olhou para a porta aberta da estação, para Grace dobrando cobertores, para Lillian corrigindo a ortografia de Noah numa placa, para Peter apertando mais um parafuso em um corrimão que não precisava de aperto. "Acho que algum dia é construído um dia de cada vez", disse ela. Elaine assentiu, chorando em silêncio, mas não pediu mais do que isso. Uma batida soou na entrada da plataforma. Um homem estava ali com uma mala de lona em uma mão e uma pulseira de hospital ainda no pulso. Parecia envergonhado por estar vivo e sem saber onde se colocar. Margaret se levantou devagar. A estação atrás dela brilhava quente através das janelas restauradas. A velha placa se movia levemente no vento da tarde, mas se mantinha firme. Ela caminhou até a porta, com a chave de latão de Thomas repousando no bolso, não mais como segredo, mas como lembrança. "Senhora", disse o homem, "alguém me disse que esta era a última parada." Margaret abriu mais a porta. "Sempre há lugar para mais um na última parada", disse ela. E atrás dela, no prédio que todos haviam chamado de inútil, as luzes permaneceram acesas.